Olá, eu sou o Thiago Coati e esse é o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. A cada 15 dias, trazemos um episódio novo, sempre conversando com pesquisadores e pesquisadoras dos mais variados estágios da vida acadêmica para divulgar suas pesquisas. O episódio de hoje é um especial sobre a criminalização da LGBTfobia com Paulo Iotti, que é advogado, doutor em Direito e ativista LGBTI. Paulo explicou detalhadamente o que são as ações que estão em julgamento no STF, o que pedem ao tribunal e por que optou pelas estratégias jurídicas que adotou. Além disso, enfrenta algumas das principais críticas à sua ação. Por causa da importância do julgamento conjunto da ADO 26 e do mandado de injunção 4733 no STF, resolvemos gravar esse episódio especial fora do calendário normal. Esperamos que ele possa contribuir para as discussões sobre essas ações. Como esse episódio foi gravado e publicado no calor do julgamento, não foi possível fazer o processo convencional de edição para remover pequenos ruídos, repetições e vícios de fala. Peço desculpas por isso, mas acredito que não atrapalhará a audição. Fique agora com a nossa conversa. Olá, eu sou o Paulo Iotti, eu sou diretor-presidente do Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, sou doutor em Direito Constitucional, ativista LGBTI, né, sou gay, e sou o advogado que moveu as duas ações que o Supremo Tribunal Federal começou a julgar, né, nessa última quarta e quinta-feira, sobre a criminalização da homotransfobia, né, que a LGBTI-fobia, em síntese. Então, um prazer estar aqui com você, Thiago. Obrigado. É um prazer também te receber, Paulo. Pra gente começar, então, eu acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer é contextualizar para o ouvinte, que são duas ações que estão sendo julgadas simultaneamente, né? Que têm pedidos praticamente idênticos, né? Mas então explica pra gente um pouquinho como é que essas duas ações surgiram e o que elas pedem. Claro, um prazer. Eu já pensava nesse tema desde a época do meu mestrado, 2009 ou 2010, quando eu li um livro daquele que foi o relator da Comissão de Juristas do Projeto de Código Penal, que ainda está tramitando no Congresso, o Luiz Carlos dos Santos Gonçalves, que ele fala que o mandado de injunção, uma das duas ações que eu movi pela BGLT, ele caberia para você discutir a criminalização de condutas quando houvesse uma ordem constitucional de legislar criminalmente, né? Quando a Constituição obriga o Congresso a punir criminalmente alguma conduta. Ele fala que quando a criminalização é constitucionalmente obrigatória, precisamente porque você precisa de lei para ter crime no Brasil e no mundo, ela se torna uma prerrogativa da cidadania. Quer dizer, o mandado de criminalização, que é o dispositivo constitucional que exige a criminalização de conduta, ele não deve ser visto como uma restrição de direitos fundamentais. Ele deve ser entendido como um mecanismo de proteção dos direitos fundamentais do grupo vulnerável. Que nem eu mencionei no Supremo, né? Por que a Constituição manda criminalizar o racismo e punir criminalmente a violência doméstica contra a mulher? Para proteger o grupo racial minoritário, para proteger a mulher, cis e trans, por favor. Então é no mesmo sentido, você entendendo que a Constituição exige a criminalização da LGBTI-fobia, isso não tem que ser entendido como uma restrição de direitos de heterossexuais e cisgêneros, ou seja lá de quem for. Até porque o direito de liberdade significa você fazer o que você quiser, desde que você não prejudique terceiros. Esse é o conceito liberal de liberdade, em contraposição ao comunitarista, né, entre aspas, o socialista. Mas, seja como for, a criminalização não tem que ser vista sob o viés de restrição de quem vai deixar de poder fazer uma conduta, se é que um dia poderia fazê-la licitamente, mas como um mecanismo de proteção das vítimas dessa opressão que o Estado quer criminalizar. Então eu já pensava nisso há alguns anos. Em 2011, a ativista Rita Colasso, né, que você conhece, eu acho, é doutora em História e bacharel em Direito, ela teve uma sacada muito relevante, que é o que eu sempre pensei também. Em 2007, o Supremo Tribunal Federal, ele regulamentou a greve do Serviço Público Civil. Até quem fez direito ou não vê tanto problema nisso. Ele garantiu um direito, tá bom. Mas a Constituição expressamente exige lei
para que o Congresso, para que a greve no serviço público civil possa ser exercida. A lei de greve do serviço privado, que existe desde 89, se não me falha a memória, ela expressamente diz que a greve no serviço público precisa de lei específica, então que ela não se aplica para isso. E o Supremo declarou a omissão inconstitucional do Congresso inúmeras vezes desde os anos 90. Em um julgado relatado pelo ministro Celso de Mello, até ele falou, é uma reserva legal absoluta. Ou seja, no mandado de injunção número 20, essa decisão, o Supremo falou que a greve não podia ser exercida no serviço público enquanto não houvesse lei. E ele conclamou o Congresso, né, declarando a mora inconstitucional, declarando o dever constitucional do Congresso legislar sobre a greve, que é uma das coisas que a gente pede nessas ações também, sobre a criminalização da homotransfobia, várias vezes. O Congresso sempre deu de ombros para o Supremo. Aí, em 2007, o Supremo, claramente irritado, o voto do Eros Grau, o ministro Eros Grau é emblemático nesse sentido, falando que a gente estava aqui a decidir no Supremo se as decisões da Suprema Corte são ou não de obrigatório cumprimento. E o Supremo regulamentou a greve. Nos debates, o Joaquim Barbosa até falou, já que decidimos legislar, não era melhor ir até o fim? Um outro ministro falou, legislar é difícil, o ministro Sepúlveda pertence, a gente está mandando aplicar aqui uma lei que diz que não se aplica, a gente podia estar mandando aplicar a lei do Paraguai, o ministro Sepúlveda pertence sempre foi muito espirituoso. Então o Supremo legislou ali, e corretamente. Então, por quê? Porque a Constituição obriga o Congresso, a norma constitucional não pode ser um conselho, não pode ser algo que não serve para nada, se o Congresso não a cumpre. Então a Rita Colasso, ela percebeu isso e colocou no blog dela, falando se o Supremo superou a exigência de lei para regulamentar a greve, por que ele não pode superar a exigência de lei para criminalizar uma conduta? Assim, falando muito de memória, mas essa foi a ideia sacada muito pertinente da nossa querida Rita Colasso. Uhum. E aí, quer dizer, na segunda Conferência Nacional LGBT de 2011, ativistas, né, o Julian Rodrigues, vieram falar comigo animados com essa perspectiva. A gente lembra que a gente tinha acabado de ter em maio, a conferência foi em novembro ou dezembro, a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a união homoafetiva, do Superior Tribunal de Justiça sobre o casamento civil homoafetivo. Então vieram me falar, né, o Júlia, um ativista gay histórico, petista, né, me levou para conversar com a senadora Marta Suplicy, então recém-eleita para o Senado, e eu falei, não, sim, vamos fazer isso, eu faço as ações. Demorei uns 3 meses para escrever, na verdade, e aí, em maio de 2012, a gente entrou com o mandado de injunção pela ABGLT. Aí se fala, mas por que você entrou com a outra ação pelo PPS em 2013? Porque para entrar com ação direta de inconstitucionalidade por omissão tem que ser partido político, além de algum outro legitimado. E nenhum partido tinha me dado bola até aquele momento. O PSOL, né, tinha falado com o mandato do deputado Jean Willis, não tinha tido resposta. E a gente sabe, o Jean e boa parte do PSOL tem uma resistência à criminalização de condutas. Aí o João Júnior, que era então assessor do Jean Willis, né, ativista gay, negro, né, me apresentou o Eliseu Neto, presidente do PPS Diversidade. A gente conversou, o Eliseu levou para o Roberto Freire, deputado Roberto Freire, presidente nacional do PPS, que encampou. E aí, quer dizer, por isso tem uma foto minha com o Eliseu, a Soninha e o Roberto Freire, me assinando a procuração em dezembro de 2013. Eu entrei com a ação pelo PPS, o que é muito importante, porque se o Supremo falar que ele não pode discutir isso em mandado de injunção, o que pode acontecer, a gente pode falar disso depois também, ele vai ser obrigado a decidir em ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Por isso, o MI 4733 pela BGLT e a ADO 26 pelo PPS. Entendi. E para além, então, dessas duas ações, o que elas pedem especificamente, Paulo? As ações, elas partem de um pressuposto, que a Constituição obriga o Congresso Nacional, o Poder Legislativo, a criminalizar a homotransfobia, né? E só esclarecendo, quando eu falo em homofobia e transfobia, que eram os termos hegemônicos na época, eu escrevo nas ações, eu quero dizer a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero. Fala lesbofobia, gayfobia, bifobia, transfobia, então panfobia, intersexofobia, então são só os termos hegemônicos que a gente usou no momento, então pedindo
desculpa, bissexuais, pansexuais, assexuais, enfim, queers que não se sentem muito representados pela sigla, pelas expressões. Então, assim, as ações partem do pressuposto de que o Congresso é obrigado a criminalizar a LGBTI-fobia. Isso é importante porque, regra geral, o Congresso cria lei só se ele quiser. Mas excepcionalmente, quando a Constituição o obriga, conclama ele a criar uma lei, ele é obrigado. Aí, se ele não cria a lei, é o fenômeno da omissão inconstitucional. O Congresso pode violar a Constituição tanto por ação, criando uma lei que contraria a Constituição, quanto por omissão, que é quando ele deixa de agir, deixa de criar uma lei que a Constituição expressamente exige que ele crie. Então, a gente enquadra a criminalização da LGBTI-fobia em 2 artigos. O artigo 5º, inciso 41, fala, aspas, a lei punirá toda discriminação atentatória a direitos e liberdades fundamentais, fecha aspas. Bom, aqui é incontestável que a homotransfobia se enquadra. Tem quem fale, não fala que é punição criminal. Bom, quem diz isso tem que dizer, então, que o Congresso tem que criar, no mínimo, uma lei como a de São Paulo, a 10.942 de 2001, que pune com multa, suspensão e cassação de licença de funcionamento, demissão, etc., que pune de maneira administrativa e não penal. É o mínimo. Mas, assim, esse artigo está no coração penal do artigo 5º, que é um artigo de direitos, mas é quando o artigo 5º está preocupado com o direito penal. E você tem, outro fundamento da ação, uma situação de omissão inconstitucional por proibição de proteção insuficiente. Ou seja, se o Estado protege de maneira inadequada, insuficiente uma população, maioria ou minoria, ele incorre numa omissão inconstitucional. Até falei, uma pena que ele não estava lá quando eu estava falando. O ministro Gilmar tem uma doutrina muito forte nesse sentido. O Estado tem deveres de proteção, ele tem que agir para proteger a sociedade como um todo e grupos vulneráveis. A Corte Interamericana de Direitos Humanos fala que para coibir a impunidade, para coibir a sensação de impunidade de opressores em geral, o Estado tem que agir, inclusive criminalizando a conduta opressora. Então, mas essa é uma tese que a gente fala no direito subsidiária, se não for acolhida a nossa tese principal. Porque a nossa tese principal é que a homotransfobia seja enquadrada como crime de racismo, que é o inciso 42 do artigo 5º, que fala que a lei deve punir todas as formas de racismo. E aí, como assim? E aí o que eu tentei, eu foquei muito na minha sustentação oral, inclusive sacrificando minha tese de doutorado, que eu falo que o Supremo pode legislar, inclusive criminalmente, para cumprir a ordem de legislar quando o Congresso não a cumpre. O ministro Celso de Mello rejeitou essa tese, gerou um mal-entendido, né? Algumas pessoas acharam que, por causa disso, ele já não vai mandar criminalizar a LGBTI-fobia. Não é isso, a gente já explica depois. Mas, assim, o Supremo falou num julgado muito famoso, de 2003, que o antissemitismo, a discriminação contra judeus, é crime de racismo. Então, a discriminação por motivo de religião, onde eu acho que se enquadra o antissemitismo, está na lei. Mas se fosse um crime de discriminação não racista, uma discriminação em geral, estaria prescrito. A prescrição, quer dizer, o Supremo nem poderia julgar, porque já teria passado o prazo máximo que o Ministério Público e o Judiciário teriam para punir essa conduta. Foi o voto vencido de um ministro muito famoso do Supremo, o ministro Moreira Alves. Ele falou que nos debates da Constituinte, quando se criminalizou quando se mandou punir criminalmente o racismo, queria se proteger só negros. Então só a negrofobia, como eu falo. Mas não foi esse o entendimento do Supremo Tribunal Federal, nesse julgamento que é o HC, o habeas corpus 82424, um dos mais famosos da história do Supremo Tribunal Federal. O Supremo disse que com o projeto Genoma, de 2001, se não me engano, ele foi concluído, que acabou com a ideia de que a humanidade era composta por raças biologicamente distintas entre si, para o racismo não virar crime impossível, que é uma categoria do direito penal, por causa da unicidade biológica da raça humana, o racismo precisava ser interpretado no sentido não biológico, mas num sentido político e social. O racismo, através de critérios sociológicos, antropológicos, e assim por diante. Isso está na própria ementa, que é o resumo do julgamento. Então, o racismo foi entendido como a inferiorização de um grupo social relativamente a outro. Aí o que eu sempre falo,
se esse é o conceito constitucional de racismo, e eu ousadamente acredito que seja, então a homofobia, a transfobia se enquadram no conceito de racismo. E, na verdade, o insight não foi meu. Quem disse isso, eu acho que pela primeira vez, foi o Guilherme de Souza Nucci, que é o livro de direito penal mais vendido no país, ou um dos mais. Tanto quando ele comenta a lei antirracismo, no livro Leis Penais Comentadas, quanto quando ele comenta o crime de injúria racial, no Código Penal Comentado, ele fala que, bom, se esse é o conceito de racismo, então a discriminação contra homossexuais e contra pobres, ele fala, configura um crime de racismo, e não por analogia, que é proibida no direito penal para punir alguém. Não por analogia, é um processo de equiparação. Você fala, olha, as situações são diferentes, mas são equivalentes, são idênticas no essencial. Mas não é analogia em Malam Partem. Você é o próprio conceito constitucional abstrato de racismo no qual a homofobia e a transfobia se enquadram. Então, todos os conceitos, todas as opressões que se enquadrarem nesse conceito de inferiorização de um grupo social relativamente a outro, são crimes de racismo, segundo o conceito que o Supremo Tribunal Federal afirmou, e como eu tentei explicar nas últimas petições que eu mandei para o Supremo, né, que são memoriais, que a gente resume os principais argumentos do processo e entrega para os ministros, então normalmente não são nem protocolados, eu cito literatura negra antirracismo, que diz isso também, que o racismo nunca teve como foco a questão biológica. E não me levem a mal, por favor. Eu não quero com isso menosprezar de maneira nenhuma a opressão estrutural, sistemática, histórica e institucional contra negros, que existe, não tem nada de cordial. Eu sempre falo, o negro e a negra sofrem racismo antes de se teorizar sobre o racismo. Então, mas a própria literatura negra antirracismo fala que o racismo sempre foi um projeto político-social de poder. Aí eu citei a definição, a sintética da minha querida e grande amiga Djamila Ribeiro, poderosa feminista negra contemporânea, que fala, né, racismo é um sistema de opressão pautado em relações de poder, que supõe um grupo dominante e um grupo dominado. E aí no memorial eu cito meu querido e também grande Adilson Moreira. Em ambos os casos eu falo, a ilação é minha, não são eles que aplicam esse conceito para a homotransfobia. Eu acho apenas que as lições deles justificam entender a homotransfobia como racismo. Então fala, a raça é um dispositivo de poder que visa dar privilégios para um grupo dominante em detrimento de um grupo dominado, que a partir de estereótipos negativos, desumanizantes, inferiorizantes ao grupo dominado, e estereótipos que visam naturalizar o grupo dominante. Vamos pensar em Butler. Você naturaliza dizendo que é natural aquilo que é socialmente construído, para parafrasear um pouco a nossa grande Butler. Então, a homofobia, a transfobia, a LGBTfobia se enquadra nesse conceito sociológico, nesse conceito da literatura negra antirracismo, da literatura antirracismo em geral. Não por analogia, mas por identidade conceitual. E aí eu falei também no Supremo, né? Isso meu querido e grande Silvio Almeida, outro jurista negro de grande estirpe aqui no Brasil, professor do Mackenzie, como o nosso querido Adilson Moreira, dois maravilhosos pensadores do direito da igualdade racial. Ele me fala, né, e eu cito isso no pós-fácil do meu novo livro, quando eu falo do tema das ações e desenvolvo isso, que a discriminação contra homossexuais, LGBTs de um lado, a discriminação contra negros de outro, tem especificidades. Então, o meu querido Silvio Almeida, ele fala, né, que o ideal seria ter uma lei que criminalizasse de forma específica. Uma lei Maria da Penha, eu concordo com isso, regra geral. Mas aí eu respondo isso, eu respondi isso na tribuna do Supremo de uma forma. Mas a lei antirracismo, como a Constituição, ela fala em raça e cor em palavras diferentes. Então o Supremo, naquele julgamento famoso, disse que você não pode dizer que discriminação por raça é só discriminação por cor, porque a gente tem uma máxima no direito que a lei não tem palavras inúteis. Então, se a lei diferenciou, você não vai dizer que as coisas são iguais. A lei antirracismo fala em raça, cor, etnia, procedência nacional e religião. Então a xenofobia, a religiosofobia, a etnofobia também são racismo. Aí, de maneira mais sintética, eu falei no Supremo.
Vamos pegar a discriminação por cor e por etnia, que ninguém vai discordar que é racismo, que são ambas racistas, espero eu. A discriminação contra negros e contra índios tem especificidades entre si. Ora, a discriminação contra um negro pobre e um negro rico também tem especificidades muito grandes pela questão de classe, a interseccionalidade de opressões. E nem por isso dizer que ambas são racismo é uma questão de analogia. Então, o que eu defendo, é que todas as opressões se enquadrem nesse conceito geral e abstrato de racismo do Supremo, de inferiorização de um grupo social relativamente a outros, são racistas. E eu propus, justamente para que não seja qualquer coisa que seja considerada como racismo, porque afinal o racismo pela Constituição é uma discriminação mais grave que a discriminação em geral, que seja considerada racista a inferiorização de um grupo social sobre outro, apenas quando for uma discriminação, uma opressão estrutural, sistemática, institucional e histórica. Aí você restringe ainda mais o conceito, reconhecendo a dignidade especial da preocupação e da repressão ao racismo sobre a preocupação e repressão às discriminações em gerais, e nesse conceito ainda mais restrito, a homotransfobia se enquadra. Então, aí, quer dizer, com esses pressupostos, a gente pede, então, que o Supremo reconheça a omissão inconstitucional do Congresso. Deixa eu interromper rapidinho, Paulo, assim, porque eu acho que você está elaborando aqui um ponto que não só é fundamental para a sua ação, mas que também tem sido alvo de muito debate nas redes sociais, né? Então eu queria, talvez, pedir que você explicasse um pouco mais... Porque uma das críticas que tem sido feitas à sua ação, e lembrando aqui, tem críticas por todos os lados, e algumas que a gente acha que... A gente não, pelo menos eu vou me colocar aqui, eu acho que a gente não merece entrar nelas, porque são críticas que não fazem sentido algum, que não tem relevância, né? Assim, a crítica de que essa ação limitaria a liberdade de expressão religiosa, isso é uma bobagem, né? Mas eu acho que tem algumas críticas que vale a pena a gente abordar um pouco, né? E uma das que tem sido feitas principalmente por parte do movimento negro ou de uma parcela do movimento negro, né, que tem criticado que essa ação teria como um resultado alargar excessivamente ou então deturpar o conceito de racismo, né? E aí eu queria entender um pouco mais como é que você responde a essa crítica, né? Eu já vejo que na verdade, nisso que você está falando, já tem, de alguma forma, uma resposta a isso, né? Que você tenta limitar que racismo seria apenas essas formas de opressão estrutural, né? Mas eu queria te dar a oportunidade de elaborar um pouco mais nisso, né? Como você responderia a essa crítica? Não, claro. É uma questão muito importante. Eu acho que a gente vai ter que ter um diálogo muito aberto com o movimento negro, justamente para sanar esses mal-entendidos, porque eu sou o primeiro a falar com todos os pedidos da ação, principalmente o da minha tese de doutorado, que o ministro Celso rejeitou, né? A ação é muito polêmica. Eu sempre falei que, tanto para a BGLT em 2012 quanto para o PPS em 2013, que o que eu tenho absoluta certeza que a gente ganha é o Supremo afirmar que o Congresso tem a obrigação de criminalizar a LGBTfobia. Isso eu não tenho dúvida que a gente ganha. Achava que ia ser por unanimidade até, mas tem 2 ministros que parece que estão dizendo que não. Mas a gente vai ganhar, acho que por larga maioria, isso. O Supremo efetivamente criminalizar como racismo, e principalmente de outra forma, claro que é muito polêmico. Então, eu quero dizer assim, que eu entendo e respeito muito quem critica, quem não entende, quem fica perplexo com isso. Eu tenho amigos e amigas do movimento negro super a favor da criminalização da LGBTfobia, mas que entendem que não deveria ser como racismo. Então, mais como algo como a Lei Maria da Penha, uma lei autônoma. Então, vamos começar deixando claro que eu respeito e espero que as pessoas entendam que eu não estou deturpando o conceito de racismo, não estou tentando, não estou querendo deturpar, eu acredito no que eu falo, e com o que a gente propõe não gera um menosprezo, não gera, na verdade, uma diminuição da preocupação do Estado contra o racismo negrofóbico, né? Já que eu falo que racismo é gênero, do qual a opressão a negros, LGBTIs, estrangeiros são espécies, então eu falo em negrofobia, junto com homofobia, transfobia, etc. Então,
Então, assim, eu responderia, em um primeiro momento, reiterando que eu parto da literatura negra antirracismo. Então, por exemplo, do meu querido e grande Silvio Almeida, que eu citei o livro dele, O que é Racismo Estrutural, que lançou da coleção Feminismos Plurais, organizada pela Jair Almeida Ribeiro. Olha o que ele fala. Ele diz que raça é um elemento essencialmente político, sem qualquer sentido fora do âmbito socioantropológico, da sociologia e da antropologia. De sorte que a noção de raça visa naturalizar desigualdades e justificar a segregação de grupos socialmente minoritários. Que racismo é uma forma sistemática de discriminação que se manifesta por meio de práticas conscientes e inconscientes que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo social a que pertencem. Ele diz ainda, o preconceito racial é baseado em estereótipos, tendo a discriminação racial como requisito fundamental o poder, ou seja, a efetiva possibilidade de uso da força para a manutenção de privilégios de um grupo dominante sobre um grupo dominado. Aí, em outra doutrina clássica, eu não vou saber pronunciar o sobrenome dele, perdão, Achille Mbembe, Crítica da Razão Negra, ele fala que o raça e racismo consistem na prática do alterocídio, ou seja, a constituição do outro como desigual, não como semelhante a si mesmo, mas como objeto ameaçador que caberia destruir ou controlar, sendo que a raça foi sempre utilizada como dispositivo de poder, criado para designar um ser inferior como um reflexo despauterado do homem ideal, da pessoa ideal, sendo a lógica da raça a produção de sujeitos raciais, a bestialização de grupos considerados inferiores, tendo a cultura e a religião assumido o lugar da biologia no racismo. Aí eu termino de citar, que ele diz, o racismo consiste em processos de diferenciação, classificação e hierarquização para fins de exclusão, expulsão e erradicação. Então veja, em tudo isso a LGBTfobia se enquadra. Então, aí eu desenvolvo no pós-fácil do meu livro e nos memoriais que eu mandei para o Supremo. Pessoas LGBTI sempre foram desumanizadas, consideradas degeneradas. Teve a teoria da degeneração racial negrofóbica, LGBTI foram considerados degenerados sexuais, por exemplo. Nós sempre fomos animalizados ou bestializados como pessoas incapazes de controlar a própria sexualidade, como a pessoa negra sempre foi pelo preconceito racista negrofóbico. A gente sempre foi tido como pessoas que precisavam ser controladas e consideradas fora do modelo de pessoa ideal. A pessoa ideal sempre foi considerada heterossexual e cisgênero. Até hoje se internam pessoas LGBTI em hospitais psiquiátricos, acho que principalmente pessoas trans. Veja as teorias e práticas ideológicas da aspas, cura gay e cura trans, fecha aspas, que é um drama com criança, que o pai leva a criança e pede para o psicólogo ou psicóloga tratar, convencer que não seria LGBTI. Então, pessoas LGBTI sempre foram inferiorizadas relativamente às maiorias sexuais e de gênero, os héteros cis, para fabricar uma diferença em uma discriminação estrutural, sistemática, institucional ou histórica. Então, eu falo assim, pode ser uma má compreensão minha? Pode. Eu quero ter muita humildade para debater com a literatura negra antirracismo. Mas, assim, esse é o conceito de racismo que eu vejo na literatura antirracismo em geral. E eu não entendo como as pessoas não percebem como a LGBTI-fobia se enquadra nessa compreensão geral de raça enquanto dispositivo de poder, de criar privilégio para o grupo dominante e dominado, e racismo enquanto inferiorização de um grupo social relativamente a outro, nesses termos. Então, assim, aí eu discuto um critério pragmático também. O que diz a lei antirracismo, como eu falei? Vamos ignorar que raça e cor estão em palavras diferentes. Então, o crime de discriminação por raça, se a gente ganhar as ações, vai abarcar a discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero. Então, mas tirando isso, a lei fala em cor, etnia, procedência nacional e religião. Eu entendo que o conceito do Supremo, ainda mais limitado por essas questões que eu proponho da literatura negra antirracismo, discriminação estrutural, sistemática, institucional e histórica, ele dá uma racionalidade para a lei antirracismo que permite explicar por que esses 4 critérios são todos racistas
E não são alguns, o de procedência nacional e religião, por exemplo, não são só crimes de discriminação não racista. Eu vou te falar uma coisa, eu debati isso na minha tese de doutorado, na minha banca. Me foi perguntado, mas o que impede o Supremo de falar que qualquer coisa é racismo? Eu falo, na verdade é o contrário. Isso impede que o Congresso Nacional criminalize qualquer coisa como racismo. Eu falei no Supremo, de uma maneira um pouco mais formal. A gente fala, então daqui a pouco a loirofobia, a corintianofobia vai ser racismo. O que eu falei no Supremo? Eu falei, olha, o Congresso Nacional pode criminalizar praticamente o que ele quiser, desde que ele respeite o princípio da proporcionalidade, eu falei. Ou seja, desde que não seja algo completamente arbitrário, sem sentido, desde que seja uma medida adequada, necessária e proporcional em sentido estrito, para falar no juridiquês. Desde que respeite os valores constitucionais como um todo, vamos sintetizar. Mas, se ele quiser criminalizar a discriminação por time de futebol, por cor de pele, se ele não quiser, se o Congresso Nacional quiser criminalizar, então, a discriminação por cor de cabelo, por time de futebol, etc., ele até pode, mas não vai ser racismo. E não sendo racismo, não tem o regime constitucional do racismo, que é a imprescritibilidade e a inafiançabilidade, ou seja, não prescrever e não poder ser solto por fiança. Então eu acho que esse conceito de racismo do Supremo, pelo menos complementado por esses elementos que eu trouxe da literatura negra antirracismo, permite justamente você não banalizar o racismo e permitir que o racismo seja tratado como uma discriminação mais grave que a discriminação em geral. Aquele conceito sintético da nossa querida e grande Jamila Ribeiro, de racismo supondo relações de poder de opressão de um grupo dominante a um grupo dominado, um sistema de relações de poder em que um grupo dominante oprime um grupo dominado, ela fala isso para falar que não tem racismo reverso contra brancos. Então, se a gente ganhar, vai justificar não ter racismo reverso contra heterossexuais. Aí, eu sempre falo o nosso meio LGBTI. Se a tal da heterofobia e da cisfobia um dia existirem, nunca vi na vida, vai ser uma discriminação, uma ofensa, mas jamais vai ser racista. Por quê? Para ser racismo, para ser uma discriminação tão grave como o racismo, você tem que ter um aspecto histórico, não tem que ser criado hoje, tem que ser algo que oprime uma população há considerável tempo. E o ministro Celso de Mello mostrou que ele citou o exemplo das ordenações do reino português, que regeram o direito brasileiro até o Código Civil de 16, puniam com pena de morte, pena de crime de lesa majestade. Era tão grave um homem ter sexo com outro homem quanto apontar um canhão para o rei. O Celso falou isso de uma maneira um pouco mais formal. Então, mas na verdade a gente sabe, desde pelo menos a Idade Média, as pessoas LGBTI, que na época todas eram consideradas como homossexuais, e na verdade homossexual é um termo que surgiu no fim do século XIX, eram todos considerados, aspas, sodomita, então, que é um termo que refere ao prática sexual não procriativa, mas, enfim, chamadas como fossem chamadas, as pessoas LGBTI passaram a ser oprimidas de maneira histórica. Então, a discriminação tem que ser estrutural, histórica, sistemática e institucional, ou seja, praticada por todos os meios da sociedade, inclusive por instituições, e sem intenção. A discriminação estrutural é aquela que está tão enraizada na sociedade que a pessoa usa práticas e expressões discriminatórias sem perceber que está cometendo uma prática, usando uma expressão discriminatória. Porque assim, então a discriminação não é só a direta, aquela que é intencional, que você quer discriminar. Se ela tem um efeito discriminatório, mesmo sem intenção, então, quer dizer, isso é um pouco a discriminação estrutural e institucional. Uhum. Então, eu respondo essa pergunta, um debate que a gente vai ter que ter muito franco com o movimento negro mesmo, que ele continue discordando, mas eu entendo que com esses conceitos que eu estou defendendo perante o Supremo Tribunal Federal em nome da BGLT e do PPS, e que os Amity Curi referendaram, a gente precisamente mantém a dignidade constitucional do racismo e o diferencia das discriminações em geral. E só me permite concluir, sei que eu falo muito, mas a situação é muito difícil de explicar e traduzir. Não, sem problemas, Perdão, mas obrigado. Aquilo que o Silvio Almeida falou, e é uma crítica que eu vi num texto recente nas redes sociais. A população LGBTI merece uma lei com a dignidade da Lei Maria da Penha, que diz que além de criminalizar,
ela cria uma política de direitos humanos, né? Inclusive de justiça restaurativa, preocupado com a vítima, que eu acho fenomenal. E tem que ser assim. É até um projeto de lei da Maria do Rosário sobre crimes de ódio, não só por orientação sexual e identidade de gênero, ela faz isso. Precisa corrigir algumas coisinhas que ela fala em prisão ao invés de reclusão, que é uma pena mais branda que a reclusão, mas enfim, ela, além de criminalizar, ela cria um sistema de direitos humanos. Então, com algumas correçõezinhas, é uma lei muito boa. Mas assim, aí a gente tem um aspecto pragmático e de princípio. O aspecto de princípio é, se a homotransfobia se enquadra no conceito de racismo, ela sempre tem que ser tratada como racismo. Então, aí quer dizer, o Congresso pode criar uma lei, como a Lei Maria da Penha, aí essa lei específica vai ter o mesmo regime constitucional do racismo. No mínimo, enquanto imprescritível e inafiançável. Pelo menos na minha modesta opinião, e isso o Supremo não vai dizer agora, não é objeto do processo. Mas aí um aspecto pragmático. Quer dizer, para eu conseguir a criminalização via Supremo, ainda mais que o ministro Celso rejeitou a minha tese de doutorado, que é óbvio que eu acredito nela, mas eu sempre soube e falei que ela é muito mais difícil de ser acolhida, a gente tem que entrar no crime de discriminação por raça, que está na lei antirracismo. Então, é a maneira que é possível, pragmaticamente, a gente criminalizar via Supremo. Agora, se na minha tese a gente tiver um voto vencido sobre o Supremo poder legislar de maneira atípica para cumprir ordem expressa de legislar, como eu entendo que ele fez na greve de serviço público, por exemplo, eu fico muito feliz. Mas então, para a gente conseguir a criminalização ser pragmático, embora a gente, por princípio, eu falei isso no começo do Supremo, não tem aventura jurídica, ou seja, eu jamais assinaria uma ação sem acreditar firmemente naquilo que eu defendo. Não faço isso, tenho meus privilégios sociais, não sou obrigado a aceitar esse tipo de processo, até porque eu não sou pago por essas ações, eu faço por ativismo, por militância, por crença. Mas assim, questão de princípio, homotransfobia se enquadra como racismo, mas uma questão pragmática, a gente só consegue criminalizar via Supremo agora, enquadrando no crime de discriminação por raça. Então eu responderia assim. Entendi. Essa colocação. Só para tentar também, assim, repetir uma coisa aqui que você já mencionou, mas para deixar um pouco claro também, acho que para alguns ouvintes, né, porque as duas ações tratam, na verdade, de uma série de pedidos cumulativos, né? É por isso que você fala de rejeitar a sua tese de doutorado, né? E o primeiro pedido, né, nessa sequência de pedidos, me corrija se eu estiver errado, Paulo, assim, de cabeça eu confesso que eu não lembro completamente. Quer que eu fale? Não, pode deixar, eu acho que eu lembro, e aí você me corrige, assim, mas só para ver também, pra gente deixar bem claro e não gerar dúvida sobre o âmbito da ação, né? O primeiro pedido é basicamente que o STF declare uma mora inconstitucional do Congresso Nacional. Ou seja, o que é esse pedido? Que o STF vira e fala, cara, Congresso, se toca, vocês tinham que ter legislado sobre isso. Né, colocando em termos bem chulos, é isso, né? Que tem, então, como um pressuposto jurídico que a própria Constituição obrigaria o Congresso a legislar nesse sentido. O que é também discutível ou não, mas é um pressuposto que a gente aqui está partindo já dele, né? Exato. Podemos daqui a pouco discutir, mas só para deixar claro o que é esse pedido. Aí o segundo pedido cumulativo seria, já que o STF pegou e falou que o Congresso teria obrigação de legislar sobre isso, e não legislar é inconstitucional, você vem e fala assim, mas eu não quero que a ação simplesmente seja uma coisa irrelevante, que o STF vire e fale, seu feio, você deveria ter legislado e não fez. Você vira e fala... Obrigado, no bom português é exatamente isso. Exatamente, você não quer que o STF vire e fale só isso, né, assim. Então você pega com o seu segundo pedido cumulativo, você pede então que estipule um prazo razoável, né, para que o Congresso legisle. Até esse momento, você ainda não entrou com argumentação sobre o racismo, né? Outro pedaço, né? Você tá virando e falando, dando uma oportunidade, falando, olha, que o STF oportunize o Congresso Nacional para legislar. Mas que não simplesmente essa oportunidade seja infinita, né? Que dê um prazo para que isso faça, né? E aí, logo depois
Só aí no terceiro, acho que é o terceiro pedido, né? Que aí você fala, olha, caso extrapole, né, esse prazo estipulado, aí sim você vem com o pedido de que o próprio STF legisle, ou não necessariamente legisle, mas supere essa lacuna, supere essa omissão, né? E aí você entraria, então, com a questão do racismo, falando, olha, então que minimamente reconheça que a legislação, como já está, abrange a LGBTfobia em função da forma como o próprio STF tem reconhecido e tem definido racismo a partir do julgamento do caso Elvanger, né? Perfeito. São esses 3 pedidos nessa sequência mesmo, né? Eu fiz alguma confusão? Não, tá perfeito até aí, mas aí eu complemento que é o pedido mais ousado da minha tese de doutorado. Se o Supremo falar que não está criminalizado hoje, quer dizer, a gente chama de interpretação conforme a Constituição, sim. Pelo crime de discriminação por raça, aí eu peço para o Supremo exercer o que eu chamo de função legislativa atípica. Eu falo, sim, o Supremo legislar. Por quê? Porque a Constituição exige lei para penal, como ela exigia lei para a greve do serviço público civil. Então o Supremo superou a exigência de lei e regulamentou a greve. Então eu acho que ele pode superar a exigência de lei aqui, nesse caso também. Então, esse é o pedido mais ousado, que o ministro Celso de Mello já rejeitou, e na verdade ele não precisava rejeitar. No juridiquês, mas eu entendo por que ele fez e acho que foi importante no sentido de dialogar com a sociedade e o Congresso. No juridiquês, se ele acolhe o racismo, o pedido seguinte julga prejudicado, ele não precisa analisar essa polêmica. Mas eu acho que o ministro Celso quis dizer assim, olha, fiquem tranquilos que não vamos legislar aqui. Aí ele não concluiu o voto. Mas como ele já declarou a mora inconstitucional no voto dele pelo racismo e também pela discriminação tentatória, e ele se referiu umas 2 ou 3 vezes a discriminação LGBTI-fóbica como racista, eu tenho muita esperança que ele vá acolher. Mas então, esse seria o pedido final, e na verdade teve um último pedido que também aí o Supremo já rejeitou como um todo, de responsabilidade civil do Estado para indenizar vítimas de homotransfobia enquanto a criminalização não sai. Curiosamente, esse pedido foi rejeitado e a única coisa que os pareceres da PGR foram contra são os que eu tenho fortíssima doutrina de juristas de peso. Mas deve sair hoje um artigo menos justificando, eu já digo isso, que claramente eu não me expressei bem na petição inicial. Então me penitencio por isso, porque o ministro Celso entendeu que a gente queria que o Supremo fixasse uma indenização agora para, sei lá, para ir para um fundo, uma indenização coletiva para as pessoas LGBTI em geral. Não foi isso que eu quis dizer. O ministro Lewandowski aí fez uma parte, não discordando do Supremo, mas só uma consideração, falando, olha, o Supremo já decidiu no passado que, passado o prazo, as vítimas poderiam entrar na justiça para o juiz fixar a indenização, que é uma parte da Constituição que fala que é devido a uma indenização X que deveria ser fixada por lei. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Mas o ministro Celso, aí, só nesse ponto, já acompanhado a unanimidade por todo o tribunal, rejeitou, embora dizendo que futuramente o tribunal pode evoluir para fixar uma tal indenização coletiva. Mas olha, já teve uma fala boa do ministro Celso nessa parte, que ele também não precisava falar, mas que eu já acho muito relevante, muito positivo, que ele fala. Ele falou, olha, até porque a gente não, aqui nessa decisão de discutir a omissão inconstitucional em abstrato, não cabe a gente condenar e indenizar, cabe a gente resolver a omissão, ou seja, acabar com a situação de lacuna inconstitucional, né, com a situação de ausência de proteção pela inexistência de lei. Então eu achei isso um outro indício muito positivo, é achismo meu de novo, tá? Mas é um indício muito positivo de que ele vai acolher a tese do racismo. Então esses são os pedidos. Você falou certíssimo até o racismo, aí teve minha tese de doutorado, que o ministro Celso rejeitou, e teve o da indenização, que aí o Supremo como um todo já rejeitou. Eu queria, para também a gente entrar um pouco nesse ponto acho que da sua tese de doutorado, que foi rejeitada, porque ela também é um dos outros pontos polêmicos dentro dessa ação. Mais polêmico, né? E que tem também emergido uma série de críticas.
E acho que são críticas que fazem um certo sentido. Eu, inclusive, vou ser muito sincero, eu concordo um pouco com elas. Então, eu queria também te dar espaço aqui para você se defender um pouco, assim. Porque uma das críticas a essa ação, e que tem a ver com esse ponto mais específico, tem a ver um pouco com a relação entre os três poderes no Brasil, né? Um equilíbrio entre eles que anda, de certa maneira, não, de completa maneira, bastante desbalanceado, né? Assim, eu acho que a gente não pode, ao interpretar isso, ignorar o fato que parte considerável da crise que vivemos no Brasil hoje está fundamentada, está calcada numa erosão das fronteiras entre os poderes e num certo desrespeito, tanto pelo judiciário, que se excede, quanto também pelo próprio legislativo, que ignora muitas vezes, né? Isso foi um caso muito concreto ano passado, né? Acho que, se não me engano, quando o Renan simplesmente ignorou completamente uma decisão da STF, né? Falou assim, né? Não vou cumprir, né? Então, assim, a crítica como é colocada é que o STF, caso decida de forma positiva nessa decisão, criminalizando a LGBTfobia e, mais ainda, fazendo de maneira a legislar, né, ele atrapalharia ainda mais o balanço entre os três poderes, assumindo, então, um papel que não é dele, um papel legislativo. E mais, né, a crítica vai um pouco além, né, de como isso seria politicamente perigoso nesse momento, porque abriria portas, né, onde passa boi, passa boiada, para que, né, o STF, então, seja acionado para criminalizar outras coisas, né, criminalizar movimentos sociais, ainda mais nesse momento que ele tem sido um tanto quanto favoráveis a ações, por exemplo, da Lava Jato, a umas criminalizações que são um tanto quanto esquisitas, né? Então a crítica aponta aí, né, nesse sentido, né? Num sentido institucional que bagunçaria mais ainda, e num sentido político, né, de que talvez não seria interessante, nesse momento, dar esse poder a mais ao STF, pelo risco, né, que abre pra gente. Como é que você responderia a essa crítica, Paulo? Sim, agradeço muito, Thiago. É uma crítica honesta, uma crítica muito válida. Reitero que, principalmente essa minha tese de doutorado, é muito polêmica, é uma revolução na teoria constitucional. E eu acho que são preocupações relevantes. Eu vou começar só pelo fim, né, a crítica do sentido político de que não seria interessante pelo momento, pela conjuntura do Supremo. Você certamente conhece, né, é uma máxima de um famoso filósofo do direito já falecido, Ronald Dworkin. Você tem argumentos de político e argumentos de princípio, né? Os argumentos de princípio são os argumentos jurídicos. Não cabe ao judiciário decidir por argumentos políticos. Antes de você falar para eu sair do mundo das ideias, eu estou falando de um mundo platônico ideal, eu estou falando como a teoria jurídica diz que deve ser interpretada. Direito não deve ser interpretado como política, embora muitas decisões judiciais sejam muito criticáveis e seja uma crítica muito comum. Quem perde no debate constitucional diz que o judiciário supremo foi político e não jurídico. Isso é o básico de qualquer crítica à decisão judicial. Mas, enfim, ignorando... Então, eu quero dizer isso com o que com isso? A gente tem que ver se constitucionalmente, juridicamente, não politicamente, a Constituição garante ou não esse poder ao STF. E na parte do racismo, a gente tem que ver se juridicamente a homotransfobia, a LGBTfobia se enquadra no conceito de racismo. O básico da teoria do Estado de Direito, quando surgiu para substituir o absolutismo despótico, a teoria democrática é pautada na máxima de, aspas, governo de leis e não de homens, né? Fecha, machismo linguístico, eu sei, governo de leis e não de pessoas, no sentido de que tem uma máxima latina famosa, dura lex, sed lex, a lei é dura, mas é a lei. Então, claro, hoje, se a lei não for inconstitucional e inconvencional, se a lei não violar a Constituição ou os direitos humanos, a lei tem que ser cumprida.
Ponto. Claro que em muitos momentos o raciocínio jurídico e político se interpenetram de uma tal forma que aí, quer dizer, o argumento jurídico depende das pré-compreensões, da ideologia particular do intérprete, no limite do juiz. Aí a piada interna, né, dos constitucionalistas, desde pelo menos Rui Barbosa, né, que a Suprema Corte tem a prerrogativa de decidir por último, então ele tem a prerrogativa de errar por último, porque quem perde sempre acha que o Supremo errou. Paciência. Mas, enfim, então eu respondo que essa parte que não é politicamente interessante dar esse poder para o Supremo agora, que isso é uma preocupação relevantíssima em termos políticos, mas não é uma preocupação que deveria embasar um juízo jurídico, um juízo constitucional. E assim, nós dois somos de esquerda, acho que você mais do que eu sou de centro-esquerda, eu sempre dialogo com a esquerda que acha que direito é só sobre estrutura, que direito é política e tudo bem. Bom, se direito for política, ninguém pode criticar a sentença do Moro e do TRF4 juridicamente. Então eles fizeram a política que eles acharam adequada, e eu acho que o Lula foi condenado sem provas. Não sou petista me chama de tucano me chama de petista, pissolista me acha reaça, e essa é a história da minha vida. Então, mas assim, sabe, a gente tem que ser coerente com o discurso que a gente adota. Mas então, eu falo isso, eu teria pavor patológico do Supremo Tribunal Federal dos anos 90, a Corte Moreira Alves, que é um Supremo Tribunal Federal nomeado na época da ditadura. Então, eram ministros bem conservadores. O Supremo começou a melhorar, a arejar em termos morais nos anos 2000 para cá. E olha, eu acho que de 2007, um grande marco foi a decisão que declarou constitucional a pesquisa de células tronco embrionárias. E teve um momento de ouro, né, muito virtuoso na decisão da união afetiva, cotas, Lei Maria da Penha de 2011 e 12 para cá. Mas, assim, embora eu tivesse pavor patológico de uma corte conservadora ter esse poder, eu acho que a Corte Moreira Alves tinha esse poder. Deixa eu brincar também de novo. Eu brinco que eu tenho a minha omissão inconstitucional favorita, eu adoro ela, porque eu tenho medo de quando essa lei sair. Veio a Constituição de 88 e aí começou a criar município à torto e à direito. E um monte de municípios sem condições financeiras e talvez políticas de se manter por conta própria. Veio uma emenda constitucional, se não me engano, em 96, meados dos anos 90, ou não, para ter município tem que ter primeiro uma lei federal que diga os critérios, os requisitos para você criar município. Por quê? Você falou em bom português, deixa eu falar também, para acabar a festa do caqui, que criava um município para quê? Para criar cargo de vereador, cargo político, um monte de cargo de confiança, é dinheiro público, dinheiro de toda a sociedade. Então, o município tem que ter, no mínimo, condição econômica de se automanter, sem precisar só de plebiscito, que é o que se fazia. Curiosamente, a única comissão constitucional que não é culpa do Congresso, que aprovou 2 vezes a lei e a presidência da República vetou as 2 vezes a lei, por razões políticas e não jurídicas. Então, eu quero dizer isso para me esforçar em provar o meu argumento que direito não é política. Politicamente, eu sou contra ter uma lei de nova criação de municípios. Eu sou contra criar novos municípios, a menos que a gente tenha, no princípio da autodeterminação dos povos, a menos que a gente prove que tem uma comunidade com peculiaridades culturais muito grandes, que é oprimida dentro do atual sistema federativo, dentro do município ou do estado que estão, fora de uma hipótese extrema, eu sou politicamente contra criar novos municípios. Fiquei feliz quando o Acre não se desmembrou, por exemplo, quando Pará não se desmembrou em 3, um plebiscito ou referendo teve alguns anos atrás. Por exemplo, posso estar errado na hipótese do Acre, mas só para você entender. Mas, dito isso, eu acho que o Supremo Tribunal Federal tem o poder de criar essa lei. O Flávio Dino entrou com uma ADO, uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão, que depois o Alexandre de Moraes extinguiu por uma questão formal, falando que ele não podia, tinha que ser um partido político em âmbito nacional e não um governador. Ele falou para o Supremo fazer acórdão legislativo, fecha aspas, acórdão é a decisão colegiada do tribunal, ele falou para o Supremo legislar para criar um imposto sobre grandes fortunas. Eu fiquei felicíssimo, porque eu sempre falo que o Supremo poderia fazer isso, porque, assim, é questionável na Constituição se o artigo que fala do IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas, ele é uma ordem de legislar ou se ele é uma faculdade.
me foge da memória, não é minha especialidade, mas ele fala assim, compete à União criar o imposto sobre grandes fortunas. Quer dizer, dependendo da forma como você interpreta e pronuncia esse compete, pode parecer uma ordem, pode parecer uma faculdade. Mas se o Supremo entender que é uma ordem e tem omissão inconstitucional, eu acho que ele deve criar. Por quê? A minha tese, o meu pressuposto, ele parte de uma frase muito famosa de Rui Barbosa, que claro que ele falou em outro contexto, até porque nem tinha ordem constitucional de legislar na época dele. A norma constitucional não é conselho despido de imperatividade. A norma constitucional é obrigatória e não um conselho. Só dos anos 50 para cá, no pós-guerra, e no Brasil, só de 88 para cá, você começou a entender que a ordem de legislar, na verdade, a norma constitucional não era só um aviso aos navegantes, um conselho ao legislador, ao legislativo. Então, quer dizer, para que a ordem de legislar, a obrigação constitucional de legislar não se torne um mero conselho despido de imperatividade, você tem que resolver o problema que acontece quando o Congresso Nacional não cria a lei e quando o Supremo, declarando a mora inconstitucional e dando prazo para legislar, quando o Congresso mesmo assim não legisla. Que é o caso no Brasil, o Congresso Nacional parece não estar nem aí para as decisões do Supremo. E eu falo, isso não é preconceito meu, é a realidade objetiva do mundo real. O Supremo, nessa questão da lei de criação de municípios, o Supremo, em acórdãos relatados pelo ministro Gilmar Mendes, ele fixou prazo para o Congresso legislar. Se não me engano, de 24, 30 meses. A questão é que quando passa o prazo e o Congresso não cria a lei, o julgamento não retoma. O Supremo tem que dizer, né, hoje, quando ele fixa o prazo, o que acontece? Senão você tem que entrar com outra ação. O Congresso não criou a lei. Eu tenho aqui um livro que eu cito na tese de doutorado. O presidente da Câmara dos Deputados mandou um ofício indignado para o ministro Gilmar Mendes, ou para o presidente do Supremo, falando algo como assim você está mandando eu legislar? O Congresso somos nós, a gente legisla quando a gente quiser. A gente legisla quando a gente quiser. Então, quer dizer, olha isso. Então, quer dizer, e aí não tem dúvida, a Constituição expressamente manda criar essa lei. No caso da homotransfobia como racismo, supõe um pouquinho de interpretação. Mas ali não tem... Eu sei que tudo se interpreta, mas assim, ali não é nem interpretar, ali é saber ler. A Constituição diz que tem que ter essa lei, o Congresso não criou e mandou um ofício, o presidente da Câmara, olha o desgaste institucional reclamando que o Supremo deu prazo para ele legislar, que é uma coisa que os tribunais constitucionais do mundo inteiro fazem. E aí o Congresso Nacional Brasileiro teve a situação surreal, nesse caso do município, ele criou uma emenda constitucional convalidando os municípios criados inconstitucionalmente. Não sei de cabeça, mas é muito fácil achar. Então, o que eu não consigo entender e eu proponho assim, por que eu pedi prazo? Por que eu pedi para o Supremo fixar um prazo? É uma maneira de respeitar os poderes na teoria constitucional, uma deferência do Supremo, que é composto por pessoas não eleitas, com o Congresso Nacional, que é composto por pessoas eleitas. Democracia não é só maioria, mas é principalmente maioria. A maioria manda desde que não oprime uma minoria, desde que respeite e garanta iguais direitos às minorias e grupos vulneráveis. Então, a história do prazo é justamente para o Congresso poder, mas eu falei na ação também que o Supremo pode não fixar o prazo se ele achar desnecessário. Eu sugeri 1 ano, porque já considerando todo o debate do Congresso Nacional desde 2001. De 2001, enfim, quando teve o primeiro projeto, que foi aprovado na Câmara em 2006, virou o PLC 122 de 2006, depois foi arquivado definitivamente em janeiro de 2014 ou de 2015. Então, por isso que eu falo, dê só 1 ano, porque já tem esse debate há tanto tempo, ou então, se o Supremo achar desnecessário, não fixe o prazo. Mas aí, uma coisa que me responde, e o Supremo já fala isso, tem algumas reservas legais, algumas exigências de lei são absolutas, outras são relativas, quer dizer, algumas têm a atuação insubstituível do legislador, e em outras a gente pode substituir o legislador. A minha crítica a isso... Então você já tem uma forte doutrina que eu cito na petição inicial, Flávia Piovesan, Lei da Cunha, Marinoni e Mitidiero, que são renomados constitucionalistas, os 2 últimos processualistas também, que falam, olha, se a Constituição manda legislar e o Congresso não legisla, o Marinoni e o Mitidiero falam, a separação dos poderes dá ao Congresso o poder de criar leis e concretizar a Constituição, não de inviabilizar a Constituição. Então, assim, mesclando de memória a lição dos 3, a Constituição existe para ser cumprida, a Constituição quer ser cumprida, a Constituição não se
não se basta com meramente você avisar o Congresso e o Congresso nunca criar a lei. Então, para compatibilizar a supremacia da Constituição, ou seja, a subordinação do Congresso à Constituição, ele tem que cumprir a Constituição, com a prerrogativa do Congresso de ser o primeiro intérprete, aquele a que cabe principalmente concretizar a Constituição, embora ao Supremo caiba a palavra final, você declara a mora, fixa um prazo para ele legislar, mas olha, o Supremo, para esses autores, ele fala, o Supremo pode criar uma normatização geral e abstrata, assim, uma norma com força de lei, a prevalecer no país inteiro, até que o Congresso se digne a legislar. Eu tive 1 minuto para falar da minha tese de doutorado no Supremo, que, como eu falei, eu tive que sacrificá-la, por eu saber que é muito difícil ser acolhida, para focar no que eu acho que a gente pode ganhar, que é o racismo. Mas, assim, eu falei isso. O Supremo princípio da separação dos poderes, que é o que você falou, né, da harmonia entre os poderes. Mas tendo separação de poderes, qualquer livro de constitucional vai falar que é um sistema interorgânico de diversos órgãos, de diversos poderes. É um sistema interorgânico de freios e contrapesos, que significa o quê? Um poder tem que conseguir controlar eficientemente a arbitrariedade, a ilegalidade, a inconstitucionalidade, a inconvencionalidade do outro. Um poder tem que conseguir controlar a ilicitude do outro, falando do ilicitude incidido amplo. Aí eu falei lá muito rápido. O Supremo controla a omissão do Congresso criando a norma geral e abstrata, a prevalecer como se lei fosse até que o Congresso crie a lei. E assim, você tem uma lei do Congresso que diz isso. A lei que regulamentou o mandado de injunção em 2016 fala que, quando isso for estritamente necessário, a decisão do Supremo que regulamente um tema que a Constituição exige lei, isso pode ser erga omnes, ou seja, a todas as pessoas no país inteiro com força de lei, quando for isso indispensável ao direito, à liberdade e à prerrogativa. Isso eu não pude falar da lei, mas aí eu falei. No dia seguinte, o legislativo, o Congresso, pode controlar essa atuação normativa do Supremo. Como? Criando a lei. Porque tudo que o Congresso não pode fazer, no pressuposto que a Constituição exige a criação da lei, é não criar a lei. É fazer tudo que ele não pode fazer, o que o Senado peticionou dizendo nesse processo que ele fez. Aspas, decidir não decidir. Fecha, como diz meu querido amigo, grande professor Alexandre Bahia, que fez sustentação oral do Supremo pelo Gádves, os partidos políticos no Brasil não tomam partido em temas morais fraturantes, eles não decidem e mandam para o Supremo. Até porque eles sabem que, na verdade, o Supremo vai decidir. E assim, quando a Constituição exige alguma coisa e o Congresso não concretiza isso, e isso gera opressão a minorias, grupos vulneráveis, opressão à sociedade como um todo, cabe ao Supremo atuar positivamente para garantir a proteção dessa população. Aí eu encerro, você me fala se você acha que faltou alguma coisa. Mas, na decisão da união homoafetiva, que eu sei que é uma decisão garantidora de direitos, não é direito penal, mas o ministro Gilmar Mendes deu uma decisão, tem uma argumentação muito boa. Ele diz, olha, quando a omissão do legislativo em regulamentar um tema gera a opressão, a discriminação a minorias, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à jurisdição constitucional, atuar positivamente para garantir a proteção dessas minorias. Então, superando o dogma de que o Supremo, o Judiciário, seria só um legislador negativo e que ele não poderia ser legislador positivo. Ora, o Judiciário, quando ele garante direitos, ele vai além da lei, ele não se limita a fazer uma decisão que invalida uma lei como se fosse uma lei revogadora, que é a tese de Kelsen do legislador negativo. Na prática, há muito tempo, quando o Supremo reconheceu a união homoafetiva como união estável, quando ele regulamentou a greve do serviço público, quando ele ia regulamentar o aviso prévio proporcional tempo de serviço, só que aí nesse meio tempo o Congresso aprovou a lei, ele atuou e ia atuar como legislador positivo. Então, e aí sobre essa história de reserva legal absoluta e relativa, eu citei da tribuna do Supremo, salvo engano, o André de Carvalho Ramos, não, isso eu não citei, perdão, o André de Carvalho Ramos, no curso de Direitos Humanos, um renomadíssimo professor, fala, reserva legal absoluta, que não pode ser superada pelo Judiciário, é aquela que a Constituição expressamente exige lei, ou seja, lei formal, aprovada pelo Congresso.
Isso ele fala com base na jurisprudência do Supremo. Eu falo, tá bom, mas a Constituição também exige lei, expressamente, lei formal do Parlamento para greve do serviço público e para um aviso prévio proporcional. Isso não impediu o Supremo de regulamentar o tema para cumprir a Constituição. Então, eu falo que, sem a Constituição expressamente diferenciar as reservas legais, eu entendo que essa diferenciação entre absoluta e relativa é equivocada. Mas é uma tese, acho que uma pessoa diz isso no mundo, eu, provavelmente. Mas, assim, eu não entendo. Então, eu explico as lições desses autores na minha tese de doutorado, e aí falo que a atuação do legislador é insuprível para ele em alguns casos. Falo, mas por que nesses casos a atuação do legislador é insuprível? Eu não sei, eles não contam. Eles fazem aqui uma afirmação perentória e não fundamentam. Então, eu falo, é curioso, a Constituição quer ser cumprida, não pode ser inviabilizada, não pode depender da má vontade política do Congresso só para alguns temas e para outros não. Me desculpe, com todo respeito, o direito penal não está acima dos demais ramos do direito. O direito penal também submete à Constituição, também nas ordens constitucionais de legislar. Então, se o Supremo pode superar a reserva legal, a exigência de lei em um caso, ele pode superar outro. Então, eu falo, aí eu finalizo mesmo essa resposta. Na greve, o ministro Gilmar, na decisão de 2007, falou: a Constituição garante o direito, mas o condiciona a uma lei que o regulamente previamente. Dizer isso, dizer que é uma norma de eficácia limitada, é a mesma coisa que dizer que, aspas, não há exercício do direito de greve sem lei anterior que o defina. Claro que é um jogo de palavras, é um jogo de palavras certos. Então, se ele pode superar a exigência de lei aqui, ele pode superar a exigência de lei para dizer que não há crime, quando a Constituição diz que não há crime sem lei anterior que o defina. E aí, de novo, por fim, mas juro que é a última vez, o Supremo não vai criar crime quando ele quiser para criminalizar movimentos sociais, que é uma preocupação que eu acho relevante, mas assim, aí você tem que entender o pressuposto da tese. O pressuposto da tese é que tenha ordem constitucional expressa de legislar. Na própria ação eu falo, tem uma teoria que fala que a Constituição implicitamente manda criminalizar algumas condutas. Eu falo, olha, o Supremo pode ser mais conservador, ele pode limitar essa tese de função legislativa atípica dele, dizendo que só quando a Constituição expressamente exige uma lei, ele pode criar a norma geral do Estado. Para quê? Você tem um mínimo de segurança jurídica para não ter debate se a Constituição exige ou não a criminalização. Então, se a ordem é expressa, como é expressa para uma transfobia, se ela for entendida como racismo, e ela inequivocamente é para discriminações atentatórias, como discriminação atentatória de direitos e liberdades fundamentais, então se aplicaria aqui. Como você vê, é o juridiquês do juridiquês do juridiquês. Mas eu espero que isso, pelo menos, mostre que eu não estou maluco quando eu proponho o que eu proponho. Você pode achar que eu estou equivocado, mas enfim, aí eu espero um bom debate, que a pessoa infirme meus fundamentos e fale, não concordo porque tem que ter lei para o penal. Poxa, eu enfrentei esse argumento com base no que há de mais moderno e profundo na teoria constitucional. Então, eu gostaria de receber a mesma gentileza da pessoa tentar infirmar os meus pressupostos como eu tento infirmar os delas. Vou esperar sentado, que o mundo não sabe debater desse jeito, mas espero que as pessoas pelo menos entendam essa minha tese e entendam que para reconhecer como racismo não precisa legislar. Para reconhecer como racismo, o Supremo está interpretando o significado da lei, de raça e racismo, de discriminação por raça. E interpretar o significado da lei é o que é a competência primária e indiscutível do judiciário. Uhum. Tá. Tá ficando um pouco longo já, Paulo, mas eu acho que vale a pena a gente ainda enfrentar, ou te dar um espaço para você enfrentar mais uma das grandes críticas que tem emergido nessa ação, e aí eu acho que com isso a gente consegue finalizar aqui esse episódio. A última crítica que eu acho que vale a pena a gente abrir espaço para você responder também, é a crítica abolicionista, né? É a crítica que, claro, assim, tem vários caminhos como a crítica abolicionista pode ser feita, né? Ela, principalmente no Brasil, tem sido feita por parte também de alguns pensadores negros, né? Uma parte do movimento LGBT negra, que critica não necessariamente a sua ação, a crítica abolicionista ela é mais ampla, né? Ela é uma crítica ao sistema penal e ao direito penal como uma opção, né? Como uma ferramenta de promoção,
na verdade, de direitos, né? Ela não entende o sistema penal como sendo um sistema que promove justiça, na verdade seria uma mera ferramenta de dominação, né? E que reproduziria violências no lugar de promover direitos, né? E especificamente em relação à ação, uma das linhas da crítica vai que, na verdade, essa ação reforçaria o sistema penal, que é um sistema que basicamente prende e pune, né, pobres e pretos, né? E que, então, por meio dessa ação, a gente estaria reforçando esse sistema penal e que, na prática, essas pessoas que poderiam ser criminalizadas por esse dispositivo seriam, então, mais pobres e pretos, né? Como é que você dá uma resposta a essa crítica? Claro, assim, a crítica abolicionista é mais complexa que isso, mas tentando aqui sistematizar para também não ficar muito longo. Claro, uma crítica muito relevante, claro, eu entendo. Eu sempre falo, eu sou super a favor de uma reforma do sistema penal, eu sou minimalista. Mas o minimalismo é um critério, que nem eu falei, qualitativo, que pode ser crime, não quantitativo de quantidade de leis. Então a homotransfobia, a LGBTfobia se enquadra nas exigências do direito penal mínimo de proteger um bem jurídico indispensável à vida em sociedade, que é a tolerância, e a ineficácia de outras punições não penais, como multas, advertências e indenizações, que nem eu expliquei. Mas assim, então, estou super a favor de um viés de justiça restaurativa, preocupado com a vítima e não só a punição, não só a cadeia. O sistema de penas alternativas existe no Brasil, então, e a gente enquadrado a homotransfobia como racismo, as penas da lei antirracismo são de 1 a 5 anos. Se a condenação penal é até 4 anos, o juiz substitui ela por pena alternativa, exceto se ele fundamentar a extrema gravidade do caso a justificar a prisão, o que me parece ser bem incomum. Pega o caso do Alexandre Frota contra o Jean Willis, recentemente, que não foi racismo, mas ele foi condenado, o juiz fala, na X de prisão, mas ele fala, substitui por, ele foi condenado a picar papel em um fórum de São Paulo, serviço público. Então, 99% das penas dos crimes de homotransfobia seria de penas alternativas, serviço comunitário, cesta básica, indenizações, etc. Esse, eu acho que é um ponto relevante a gente mencionar. Um outro também, então, eu sou minimalista, a favor de uma ampla reforma do sistema penal para restaurativa, mas eu não sou contra o abolicionismo penal. Se o abolicionismo penal me trouxer um modelo pragmático de punição de condutas graves, como homicídio, como estupro, como violência física, como discursos de ódio, não é? Um modelo pragmático e interessante, eu vou ser super a favor da gente mudar o sistema penal. Para isso. É que assim, não sou tão profundo estudioso do abolicionismo assim, mas eu nunca vi, por exemplo, um projeto de modelo de código de punições não penais. Já teve no mundo modelos de código penal que melhoravam, tornavam menos punitivistas, mas, enfim, o que a gente vê no abolicionismo é sendo contra novas criminalizações e o debate muito relevante sobre os problemas do sistema penal, mas eu aguardo uma proposta pragmática, então, o código, ao invés de proposta de novo código penal, então proposta de código de punições não penais às opressões sociais. Sei lá, fica a sugestão, ser o primeiro a incentivar e ajudar neste debate. Uma outra resposta que eu sempre falo, tem um artigo que diz que pela doutrina do direito penal mínimo, a homotransfobia tem que ser criminalizada, como eu já expliquei. Então eu falo, ou você muda o sistema penal inteiro para uma lógica não punitivista, restaurativa ou abolicionista, como eu falei, sou super a favor, vou reiterar sempre, ou você criminaliza a LGBTfobia como você criminaliza tudo neste país. Não somos tubos de ensaio. A forma de criminalização de condutas é uma decisão fundamental da sociedade que a sociedade tem que definir. Então, ou você muda o sistema penal inteiro, ou você criminaliza a homotransfobia, como se criminaliza tudo nesse país. Sempre que o Estado brasileiro reconhece uma opressão como intolerável, ele criminaliza a conduta. Vamos pegar lei antirracismo.
sobre negrofobia, etnofobia, xenofobia e religiosofobia. Tá tudo lá. Além de raça como palavra apartada, que é onde a gente vai se enquadrar. Lei Maria da Penha, ainda que por condenação de corte interamericana. Lei do feminicídio, que na prática é um aumento de pena. Lei dos crimes contra a pessoa vivendo com HIV/AIDS. Então, os crimes contra a infância e o idoso, e, salvo engano, contra a pessoa com deficiência, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no Estatuto do Idoso, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Sempre, então, quer dizer, só na hora da homotransfobia a gente vai querer ser abolicionista. Eu sei, eu entendo que os abolicionistas, eles são contra o sistema penal como um todo. Mas, gente, eu quero já que, assim, eu sou o primeiro a falar argumento jurídico e contra-argumento de política. Direito não é política. Quem não concordar comigo, paciência. Essa é a lógica da teoria jurídica do direito burguês. Quando a gente tiver a Revolução Socialista, que direito é política, a gente conversa. Até lá, esse é o marco do direito. Então, mas vamos falar de política agora. Eu quero responsabilidade política. Para eu levar a sério o abolicionista, ele tem que, ao mesmo tempo, exigir a revogação da lei antirracismo, a revogação da lei Maria da Penha, a revogação da lei do feminicídio, dos crimes do HIV/AIDS e de todos os outros crimes que visam proteger minorias e grupos vulneráveis. Mas aí as pessoas não querem ter este mínimo de coerência. Então, me desculpe o tom apaixonado de falar, mas assim, a coerência é uma virtude que eu prezo muito. Pode ser a menor das virtudes, como me disse um queridíssimo professor certa vez, mas é uma virtude. Então, é aí que a gente fala que não pode haver hierarquização de opressões. Uma frase que não é minha, ouvi pela primeira vez nosso querido Beto de Jesus, ativista gay histórico, mas que eu ajudei a disseminar no movimento. Eu escrevo nas ações. Queremos um direito à igual proteção penal. Da mesma forma que o direito penal visa proteger esses vários grupos vulneráveis, cuja opressão a si ele criminaliza, essa mesma proteção a gente quer para a homotransfobia. E eu ironizei da tribuna no Supremo. Ora, discriminação por religião é crime. Então quem quer privilégio não somos nós queremos igual proteção penal. Quem quer privilégio é o religioso fundamentalista, o adjetivo é indispensável, tem muito religioso nosso aliado, é o religioso fundamentalista que quer que a gente não tenha a proteção que o Estado penal garante a ele. Então, não pode ter hierarquia de opressões. Se não pode contra negros, religiosos, estrangeiros e grupos étnicos, não pode contra LGBTI. O Código Penal não é suficiente para proteger a homotransfobia. Incrível que com 30 minutos ainda faltou tempo de eu falar alguma coisa. O Código Penal não pune a discriminação em geral. O crime de constrangimento ilegal supõe violência ou grave ameaça, então você não atender no seu estabelecimento, tratar de forma diferente não é crime no Código Penal, e não pune o discurso de ódio. O crime de injúria e de difamação, que é você xingar alguém, por assim dizer, você ofender alguém para ele mesmo, ou ofender ele ou ela para a sociedade em geral, supõe uma pessoa individualizada. O discurso de ódio, que eu chamo de injúria coletiva, que é você ofender a coletividade de pessoas, tanto ele quanto a discriminação em geral são punidos pela lei antirracismo, que é o artigo 20, que diz, aspas, praticar, induzir ou incitar o preconceito ou a discriminação por raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Então, a gente quer igualdade. Então, a crítica abolicionista hoje tem que entender também que se ela se opor à criminalização da LGBTI-fobia sem que todos os outros crimes à minoria sejam revogados, seriam revogações inconstitucionais. Eu não apoio isso, quero deixar muito claro. Mas, por coerência, sem revogar os outros crimes, ela está apoiando a hierarquização de opressões. É claro que não é a intenção dela. Claro que não é a intenção dos abolicionistas apoiar a hierarquização de opressões, mas é o que, na prática, vai significar. Vamos lembrar, a discriminação não é só direta ou intencional, que nem eu falei hoje. A discriminação pode ser indireta. Mesmo sem intenção, você tem efeito discriminatório. Essa posição de ser contra a criminalização da LGBTI-fobia, sem, ao mesmo tempo, se revogar todas as outras discriminações que já são criminalizadas, gera um efeito discriminatório e hierarquizador de opressões. Gostem, abolicionistas, ou não. Mesmo, eu tenho certeza que não é a intenção deles e delas. Então, por fim, o pressuposto da ação
obviamente, é aquilo que você me falou que os abolicionistas criticam, o direito penal como um mecanismo de proteção dos direitos humanos, que é a posição da Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma das cortes de direitos humanos mais progressistas do mundo, até mais que a Corte Europeia, pelo menos em diversos aspectos. Ela exige que, para combater a impunidade, o sentimento de desamparo da vítima de violência, opressão da família da vítima de homicídio, ela fala isso no contexto dos crimes cometidos na época da ditadura, das ditaduras militares, pela inconvencionalidade e invalidade de leis de anistia, de autoanistia de crimes cometidos por agentes do Estado. Mas ela fala isso em geral também, me parece. Então, para combater a impunidade, o sentimento de desamparo da vítima, exige-se que o Estado, além de acolher a vítima, além de punir de outras formas, uma lógica de justiça restaurativa, exige que o Estado criminalize a conduta, tipificando. Então, assim, a gente tem um pensamento jurídico hegemônico que entende o direito penal com um mecanismo de proteção dos direitos humanos. Você pode discordar do pensamento hegemônico, mas estou falando assim, o que prevalece hoje é isso. Eu acredito nisso, embora, claro, o direito penal ele tem todos esses problemas que os abolicionistas falam, de principalmente seletividade nefasta, que é famoso PPP, né? Preto, pobre e profissional do sexo. Que o Estado penal coíbe de uma maneira muito mais dura. O que eu acho, Tiago e ouvintes, é que a seletividade não pode ser vista como um dado imutável da realidade que vai ser sempre assim. Eu entendo que nós temos que lutar contra a seletividade do sistema penal. Então, por exemplo, eu ouvi ali anos atrás que nos Estados Unidos as pessoas negras que conseguiram entrar na faculdade, fazendo direito a outros cursos, eles fazem por assim dizer, uma devolutiva para a sociedade, um give back to the community, não sei bem traduzir isso. Ou seja, então o advogado, eu fazendo advocacia pro bono. Eu não conheço, mas, por exemplo, um advogado branco, tudo bem, claro que um advogado negro ou negra é muito melhor, mas esse caso do menino que foi morto de maneira absurda por um segurança num supermercado. Postei na página da minha querida Djamila Ribeiro. Eu falei, olha, é hora de eu começar a cumprir aquela promessa que eu sempre falo. Eu falei isso pra você, Thiago, falo isso pra todo mundo, que é me ajuda, me aponta quem é o processo. Eu sou advogado contencioso, eu gosto de judicializar a vida quando cabe, quando é útil. Eu faço advocacia pro bono, de graça, para essa família, se ela quiser, no cível e até no penal como assistente de acusação. E se ela quiser, eu faço um viés super de justiça restaurativa, a forma menos punitivista possível. Aí, claro que a gente tem que ir pela vontade da família, que é o cliente. Mas, assim, faço de graça o cível, ação de indenização, que eu acho impossível não ganhar, advogado não pode falar isso, mas o supermercado, o empregador é responsável pelo ato praticado pelo empregado. Para mim foi intencional, no mínimo por dolo eventual, ele assumiu o risco de produzir resultado, mas mesmo que ele tenha matado sem intenção, e fale que foi por culpa, do que eu modestamente vou discordar. Tem que indenizar a família. Então não cobro nem porcentagem da indenização. Faço de graça com muito gosto. Até porque, você sabe, né, quando você ganha um processo, o supermercado, no caso, tem que pagar para mim 10% a 20% do valor da indenização, sem descontar da indenização. Então, aí é o supermercado me pagando vivo. Eu acho que eu posso fazer isso sem ser incoerente. Então, quer dizer, é um exemplo de hoje. Eu postei na página de Djamila, não sei se ela tem o contato dessas pessoas. Quem tiver, eu fico total à disposição para isso. Então, de auxiliar. Eu acho que se a gente der uma assessoria jurídica de qualidade, no longo prazo, e ao mesmo tempo com ações políticas, repudiando, pressionando o judiciário, para não ter uma jurisprudência institucionalmente racista, então, negrofóbica, homotransfóbica, machista. O livro do meu queridíssimo amigo Adilson Moreira, que eu já citei aqui o Adilson, O que é Racismo Recreativo, ele tem casos horrendos de decisões judiciais que falaram que não era racismo, que evidentemente era. Uma festa de fim de ano, que todo mundo se fantasiou de Ku Klux Klan,
uma entidade nefasta norte-americana, extremamente racista, negrofóbica, que agredia e oprimia negros em geral. E o judiciário falou, não, foi brincadeira, não tinha intenção de ofender, de ser racista, num processo de indenização. Essa decisão é teratológica, ela é monstruosa e indefensável em níveis chocantes. Então, assim, no curto prazo, talvez não vai ter tanto resultado, mas no longo prazo eu acho que a gente consegue transformar o sistema penal. Bom, gente, o abolicionista, na minha modesta opinião, ela é utópico. A grande crítica ao abolicionismo é Luigi Ferraioli, o grande nome do garantismo penal, fala isso em outras palavras, né? Quer dizer, naquela linha que eu falei, ainda não foi apresentado um modelo não penal que puna sem prisão, né, casos graves. A doutrina do direito penal mínimo, ela exige prisão para casos graves de violência física, como homicídio, estupro, lesão corporal grave, pelo menos, e talvez discurso de ódio. Discurso de ódio, acho que não, mas eu incluiria. Porque você incita o preconceito, a discriminação, você ajuda a inferiorizar socialmente aquele grupo, reforçando o inconsciente coletivo da sociedade contra ele. Então, eu responderia isso. E assim, sistema penal para promoção de direito. É o último tema, desculpe, sei que você quase me interrompeu, eu falo demais que eu posso fazer. Essa parte não vai ser editada, faço questão, a louca. Mas o sistema, eu gosto muito de citar o artigo do nosso queridíssimo Renan Quinalha, também doutor em Direito, professor da Unifesp agora, é um nome maravilhoso dos direitos humanos, que como você, senhor Tiago Coatti, quer me abandonar no direito, vocês querem me deixar sozinho com a Janaína Pascoal e outros juristas direitosos, isso é inconstitucional, é inconvencional, eu quero deixar muito claro, mas assim, conto com vocês para pelo menos textos, artigos multidisciplinares para ajudar os advogados aqui, aqueles que praticam advocacia contenciosa a litigar para o bem. Mas assim, eu gosto, parênteses à parte, eu gosto muito de um artigo do Renan Quinalha, que ele fala em defesa da criminalização da homotransfobia, também pelo Justificando, que ele fala, olha, a gente tem que assumir a contradição de querer proteger os direitos humanos por intermédio do direito penal, que é um sistema seletivo, punir de forma muito mais dura negros e pobres, como você muito bem falou, que é algo que eu acho, obviamente, nefasto, que a gente tem que combater e não achar como imutável. Então, se os abolicionistas têm a utopia deles, eu tenho a minha. Eu só acho que a minha é um pouco mais fácil de ser alcançada. Vamos ver no futuro quem está certo. Mas o Renan, ele fala, embora tenha todos esses problemas, o direito penal vai dar mecanismos para a vítima poder se proteger e tensionar o Estado a combater essa opressão. Então eu falo para o povo da esquerda, né? Quem defende o Lula livre, que acha que direito é política, abandona o judiciário. Gente, no mínimo, se você acha que direito é político, o judiciário é um legítimo campo de debate, é uma legítima arena de debates. Para você, a partir da razão, John Rawls, o judiciário como fórum da razão, pelo menos a gente tenta racionalizar os argumentos, debater de forma que pessoas racionais e de boa fé, que pensam de maneira distinta, possam potencialmente aceitar os argumentos. Isso é um pouquinho de filosofia do direito e teoria da justiça. É uma arena legítima de debates. Hoje a gente tem um problema sério. Tem uma máxima no inconsciente coletivo social de que, aspas, a homofobia, a LGBTfobia não é crime. Então, assim, você chega, seu viadinho de merda, seu sapatão daquilo, seu traveco daquilo, que são termos extremamente pejorativos. Você vai na delegacia fazer BO de injúria, e ele fala pra você, muitas vezes, a homofobia não é crime. Tá bom, mas a injúria é. A injúria por motivação homofóbica ou não, ela é crime. Então, aí eu falo, vou pedir pro Supremo, se eu já que subir na tribuna, falei no final da outra fala, da minha fala, mas se eu já que subir na tribuna para medida cautelar, que o Supremo diga que as agravantes genéricas de motivo fútil ou torpe, você cometeu o crime numa motivação fútil, tola, torpe, nefasta, aumenta a pena. Não tenho dúvida que a homofobia, a transfobia se enquadra com o motivo torpe ou no mínimo fútil. Mas salvo louváveis exceções, a gente teve esse ano ou no ano passado um delegado que denunciou tentativa de homicídio por motivo fútil ou torpe, na motivação ou transfóbica. Em geral, isso não é feito pelo Ministério Público. Mesmo a injúria racial qualificada, ela precisa
de denúncia do Ministério Público. A injúria simples até que não, depende da parte. E eu sempre falo, eu nem acho que é por intenção discriminatória, por homotransfobia do delegado, do MP, do juízo em geral. Eu acho que eles nem pensam, eles nem concebem a homotransfobia como hipótese de agravante genérica por conta desse coletivo social que acredita que ela não é crime. Então, a lei penal vai ter um efeito simbólico muito relevante de dizer que o Estado acha isso intolerável. A lei penal não pode ser puramente simbólica, mas quando os criminalistas criticam a lei puramente simbólica, é a lei inútil, a lei que só aumenta a pena, a lei que não vai ter efeito prático. E eu finalizo falando dos efeitos benéficos da lei antirracismo para combater o racismo negrofóbico. Claro que o racismo ainda existe muito, é insidioso, é estrutural, a injúria racial, você volta e meia vê alguém xingando negros por termos pejorativos, o caso daquela torcedora do Grêmio contra o goleiro do Santos na Copa do Brasil é emblemático, mas assim, até 89, eu nasci em 82. Falei 37 anos agora. Eu cresci na minha infância ouvindo autoproclamadas, piadinhas, fecha aspas, racistas. Não vou reproduzir aqui. Em 89, 90, depois, nos anos 90, você parou de ter pessoas abertamente, orgulhosamente negrofóbicas, racistas em rede nacional. Isso a despeito da tentativa de homicídio que a jurisprudência fez com a lei antirracismo, que os tribunais, sem base legal, começaram a dizer, não, veja bem, racismo, por ser estrutural, supõe se ofender uma coletividade de pessoas. Você ofendeu uma pessoa por elementos raciais, seu negro, disso, daquilo, etc., que é o caso da torcedora do Grêmio com um xingamento racista, isso não seria racismo, seria uma injúria com elementos raciais. Então, alguns desqualificavam para injúria simples, que a pena é ínfima, ou, pior, falavam que não era crime. Aí, em 97, o Legislativo alterou a lei antirracismo. Eu escrevi um artigo defendendo uma adesão do STJ, confirmado pelo STF, que a injúria racial é racismo e por isso que é imprescritível. Um projeto de lei do Paulo Paim, um senador negro, muito preocupado com a questão da igualdade racial no Congresso Nacional, ele falou, não, precisamos atualizar a lei antirracismo. Eu escrevo esse artigo no site do Consultor Jurídico, que chama a decisão do STJ sobre injúria racial é imprescritível. Está correta. Decisão do STJ sobre injúria racial é correta. Ele fala, estamos atualizando a lei antirracismo, mas eu falo nesse artigo, foi uma política de redução de danos. Aí a lei colocou o crime de injúria racial como racismo, embora as penas sejam as mesmas, e para mim injúria racial é racismo, nesse conceito do Supremo. Guilherme Nucci também fala isso. Então, quer dizer, apesar da jurisprudência ter feito esse racismo institucional, então eu falo, sem intenção, acredito que seja sem intenção, mas que limitou na prática a incidência da lei de racismo até 97, ela teve esse efeito simbólico positivo de calar os racistas negrofóbicos em rede nacional. Veja um caso do presidente eleito no CQC de anos atrás. Me recordo antes que ele teve uma polêmica com a Preta Gil. Ele fez uma fala que ele foi entendido como racista, negrofóbico e como homofóbico. Ele fez questão de negar que foi racista e não fez questão nenhuma de negar que é homofóbico. Ele teve uma fala falando, não, tenho orgulho de ser homofóbico, eu posso ser homofóbico porque eu tenho imunidade parlamentar. Então, a lei antirracismo, embora obviamente não tenha acabado com o racismo, eu falei da tribuna, eu não caio no erro da direita de achar que a criminalização é a panaceia de todos os males e resolve todos os problemas, mas eu não caio em erro de parte das esquerdas progressistas de achar que a criminalização não serve para nada, não, ela diminui a incidência. A Lei Maria da Penha, embora você tenha delegado e escrivão que tente, as vítimas relatam, que tente convencer a mulher a não fazer, vira um pseudo-psicólogo, tentando convencer a mulher a não fazer o crime, segundo denúncias que eu ouvi dizer, pelo menos se a mulher bater o pé, ela consegue fazer o BO. Hoje, as pessoas LGBTI não. Então você vai ter... Eu lembro um caso quando eu trabalhei no Centro de Cidadania LGBTI da Prefeitura de São Paulo, na época eu chamava Centro de Combate à Homofobia, me falaram isso, fui lá tentar fazer BO, que nem o senhor falou, mas não quiseram fazer porque homofobia não é crime. Eu não podia ir lá e falei, olha, volta na delegacia e fala pro delegado
pergunta para ele por que ele está revogando o crime de injúria, que se aplica pela motivação homofóbica ou não. E que se ele não fizer o BO, ao invés de oficiar o homotransfóbico, eu vou oficiar ele, delegado, perguntando por que ele está deixando de fazer algo que ele é obrigado a fazer. Isso é crime. Então, aí ele conseguiu fazer o BO. Então, quer dizer, a criminalização vai ter o efeito benéfico e positivo para a conduta de discriminar alguém e de discurso de ódio, que não é crime hoje nem pelo Código Penal, e no que é crime vai ajudar a diminuir a resistência das delegacias em geral, para a gente não ter que fazer BO, boletim de ocorrência, relatório de ocorrência, enfim, só em delegacias como em São Paulo a DECRAD, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância, que é uma delegacia maravilhosa, que o Estado de São Paulo fecha aos fins de semana, é inacreditável, mas que ela é super sensível aos crimes cometidos, às opressões cometidas às pessoas LGBTI. Então, com tudo isso que eu falei, que acho que eu não vou conseguir sintetizar, que eu já estou falando demais, mas o direito penal pode ser usado para a proteção dos direitos humanos, vai garantir instrumentos às vítimas de LGBTI-fobia, a gente vai conseguir processar pessoas brancas e punir pessoas brancas e ricas, opressoras. Eu sei que é mais difícil, mas a gente vai conseguir. A gente tem que melhorar, então, uma advocacia jurídica pro bono para as pessoas pobres e negras, para terem uma defesa de super qualidade, que pode não dar certo no curto prazo, como infelizmente não deu no caso do Rafael Braga, que é o que me consta, ele é defendido por juristas, advogados muito bons e engajados, mas no longo prazo a gente vai conseguir sensibilizar e faça aí notas de repúdio, pressionemos o judiciário, faça que nem eu fiz da tribuna no Supremo. As pessoas ficam admiradas como eu sou atrevido e abusado, né? Fale com todo o respeito. Judiciário, se você fizer isso, vai ser institucionalmente racista, mesmo sem intenção, institucionalmente negrofóbico, homotransfóbico, etc. E nós vamos denunciar isso. Eu fiz muito menos Supremo. Olha, por favor, não peçam vista. Se vocês pedirem, eu vou subir na tribuna e vou pedir medida cautelar. Vou pedir para o tribunal antecipar alguns temas. Eu acho que eu fui respeitoso na forma que eu falei. Mas, assim, dialoguemos com as instâncias. Agora que não pode, são os advogados de esquerda falarem que o judiciário é necessariamente manutenção do status quo, que ele vai ser sempre reacionário, que ele sempre vai ser só punitivista e não faz para nada. Cadê a enormidade de juristas de esquerda que são muito melhores do que eu, têm muito mais estudos do que eu, fazendo amicus curiae no processo do Lula para fazer sustentação oral agora no STJ, no STF ou no TRF, dizendo por que a sentença do Moro, o acordo no TRF, viola o direito vigente. É inacreditável as pessoas não usarem o judiciário como uma arena legítima de debates. Você, Thiago, a gente brinca, né? Que desde 2015 eu falo no movimento LGBTI. Paulo Iotti não consegue ser a advocacia LGBTI estratégica desse país sozinho. E se ele fala dele em terceira pessoa, eu não faço isso, ele está extremamente cansado, exausto. Estou fazendo 37 anos, meu corpo não aguenta mais. E assim, advogadas e advogados da Aliança Nacional LGBTI têm ajudado desde 2015, né? Eu fico chocado, peticionar é a coisa mais fácil do mundo. Petição é uma redação, é uma dissertação com introdução, desenvolvimento e conclusão que você coloca a lei. Manda para mim, eu adapto. Eu faço amigos curtos, até no caso do Lula. Não sou petista, eu não teria votado no Lula, exceto contra Bolsonaro, por favor, claro. Mas, assim, eu acho que ele foi injustiçado, justamente porque eu acho que direito e política não são a mesma coisa, e eu acho que politicamente ele foi perseguido também. Então, quer dizer, eu assino, eu faço, mas eu preciso de ajuda. Paulo, vai concluindo, porque senão já tá dando 2 horas. Sim, eu sei, eu falo estritamente necessário para a correta compreensão do tema, mas é grande, eu sei, brincadeira. Mas, então, concluindo, a esquerda que me chama de esquerda punitiva, eu chamo de esquerda idílica, que não sai do mundo das ideias do Platão e adota um abolicionismo utópico que gera hierarquização de opressões, enquanto não pede a revogação de todas as leis penais protetoras de minorias e grupos vulneráveis. Como não deve pedir, eu vou defender quem consta nessa revogação. E eu acho, então, que a gente deve trabalhar o direito penal como um mecanismo de proteção dos direitos humanos. Isso é possível, eu acho isso muito mais fácil da gente alcançar enquanto ideal do que o ideal abolicionista, embora eu seja super aliado dos abolicionistas e dos minimalistas. Eu sou minimalista por uma justiça restaurativa, por uma justiça não seletiva,
que não persiga negros e pobres e minorias e grupos vulneráveis em geral. Contem muito comigo para isso, mas eu espero também que entendam a crítica e o meu tom enfático é porque eu sou apaixonado pelo direito, eu sou apaixonado por aquilo que eu faço. E fico muito feliz, né, que as pessoas, muita gente fica muito feliz, emocionada e inspirada pela minha fala no Supremo e como foi também nas minhas outras sustentações orais sobre o direito LGBTI no Supremo. Como me disse ontem a Heloísa Alves, né, uma ativista lésbica LGBTI, eu espero que isso seja uma semente que inspire mais pessoas a usarem o direito como um mecanismo de transformação social. É toda a minha luta. Então, obrigado, Thiago, pela oportunidade. Não, eu que agradeço pela sua disposição estar aqui conversando com a gente, ajudando a esclarecer suas posições. E eu acho que é isso. Se você quiser aproveitar também esse espaço para fazer divulgação de alguma coisa, de algum trabalho seu, alguma outra coisa que você queira fazer um merchanzinho, aproveita aí também. Agradeço muito, eu ia esquecer, eu sou péssimo divulgador. Se puder, né, o ministro Celso de Mello divulgou, ele até falou o nome do meu novo livro, a tese de doutorado, Constituição Dirigente, Concretização Judicial das Imposições Constitucionais ao Legislativo, que é onde eu defendo a minha tese de doutorado, que a maioria dos criminalistas vai me achar maluco, né, mas enfim, não vai gostar muito de mim. Ele citou também o meu livro, que já está na 3ª edição, o Manual da Homoafetividade, da possibilidade jurídica do casamento civil, da união estável e da adoção por casais homoafetivos. Os dois são da editora Espessoto, de Bauru, uma editora maravilhosa, né, que tem acesso pela Saraiva, Cultura e o Amazon, além do site, né, Espessoto, S mudo e 2 S. E um artigo que o ministro Celso também citou meu, sobre os conceitos de orientação sexual e identidade de gênero, homofobia, transfobia, heterossexismo, cissexismo, etc., ou da ideologia de gênero, heteronormativa e cisnormativa, foi o da tese de doutorado. Mas esse outro livro que ele citou, no artigo sobre a constitucionalidade, dever constitucional de criminalizar a homotransfobia como racismo, foi um livro organizado pela nossa querida Maria Berenice Dias, que também foi citada por ele. O livro chama Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo, que está na 3ª edição, que trabalha com diversos temas do direito da diversidade sexual e de gênero, e não só direito de famílias, né, homoafetividade, não só criminalização. Eu acho muito bom. A gente lançou, eu falo muito, a gente no GADVS, desde 2010 que a gente surgiu, a gente fala siga LGBTI, as pessoas intersexos. Então a Berenice organizou também um livro que chama Intersexo, do ano passado, né, pela editora Revista dos Tribunais, que eu tenho um artigo também maravilhoso. O livro, né, não vou elogiar o meu artigo, claro que não, o livro é maravilhoso, de inúmeras pessoas, é um livro que surge uma lacuna, a gente acho que não tem livros específicos sobre isso. A gente tem um livro da Berenice, o livro clássico dela, Homoafetividade e Direito LGBTI, e algum outro artigo, ao que me consta, e saiu também um livro organizado pelos queridos Renan Quinalha, a James Green, a Marissa Fernandes e um outro rapaz, vai me perdoar que me fugiu o nome, sobre a história do movimento LGBT brasileiro, com vários olhares, que eu também tenho um artigo, né, sobre as estratégias judiciais que a gente tem, as vitórias que a gente tem tido no Supremo sobre o direito da diversidade sexual e de gênero. Então, esses são os livros, e quem quiser me procurar no Facebook, eu estou com o Paulo Iotti, IOTTI. Eu já estou quase sem espaço para adicionar pessoas, mas minha página é pública, eu uso ela para informações e desabafos jurídicos e políticos, para militância, então para receber denúncias também. A gente tem um site do GADVS, que é www.gadvs.com.br, que a gente põe as principais notícias da militância LGBTI, não só quando a gente atua, mas principalmente, claro. E eu acho que isso, eu tenho um blog que eu uso pouco, que é pauloriv71.wordpress.com, aonde eu também divulgo algumas coisas de militância, minhas pessoais, etc. Mas o meu Facebook é isso. Eu tenho Twitter também, @pauloriv71, mas eu quase não uso. Eu ressuscitei ele no dia do julgamento para ficar relatando os principais fundamentos do voto do ministro Celso. Estou com uma foto minha maravilhosa de 2004, 2006 lá ainda, inclusive. Mas assim, eu não dou conta. Não tenho a equipe Pauliotti, né, pelo menos ainda, né?
precisamos. Então, sou eu que faço todas as minhas redes sociais, então o Facebook já me consome, o Instagram também com fotos, eu tô lá com o Paulo Iotti também. Mas acho que quem me seguir pelo Facebook e o site do Gadvis já vai ter uma ideia, se não de tudo, de mais de 90% das coisas que eu estou participando. Acho que é isso, então. E quiserem entrar no Gadvis, Grupo de Advogados pela Diversidade Sexual e de Gênero, é contra-intuitivo, mas você não precisa ser advogado, não precisa nem ter feito direito para isso. O grupo, a nossa missão, né, é atuar por intermédio do direito em defesa dos direitos da diversidade sexual e de gênero, da população LGBTI+, e enfrentamento da homofobia e da transfobia, da LGBTI-fobia. A gente não vai defender nada que é inconstitucional, que é inconvencional, claro, mas a gente propõe alterações da lei, da Constituição, a gente vai usar essa linha do direito como um mecanismo de transformação social, inclusive visando que todas as minorias e grupos vulneráveis se unam, negros e negras, mulheres, LGBTI, pessoas com deficiência, idosos e idosas, etc. A gente se una e tenha pautas comuns, pluripartidárias e suprapartidárias, por favor, em tudo que for possível. Eu acho que é isso. Obrigado, querido. Esse foi o Larvas Incendiadas, um podcast de divulgação de estudos de gênero e sexualidade. Se você gostou do nosso episódio, manda um feedback no Twitter, no Facebook, no Instagram ou outra rede social. Considere também nos apoiar financeiramente pelo apoia.se/incendiadas. Você pode apoiar com doações mensais a partir de R$1. Nós estamos disponíveis em todas as principais plataformas de podcast. Compartilhe com amigos e amigas e até o nosso próximo episódio.